Pra quem já se aventurou em jogos online, a cena é, assim, muito clássica. A tela brilha, o multiplicador sobe, 1.5, 2, 3, e a cabeça fica a 1000. Fica 1000. Cada rodada parece um teste de nervos. E a pergunta é sempre a mesma. Eu saio agora com esse lucro menor ou seguro mais um pouco? Sabe, na esperança de um prêmio maior. Pois é, e essa briga quase sempre é decidida pela emoção do momento, né? Totalmente. É o coração falando mais alto que a razão naquele segundo que decide tudo. Exatamente. Só que a nossa análise de hoje vai mergulhar num material que propõe algo, assim, totalmente diferente, focado no jogo Aviator. A gente vai investigar a possibilidade de sair desse campo da pura sorte e entrar no que seria o território da estratégia. Certo. Nossa conversa vai se basear em trechos de um texto chamado Probabilidade e Indicadores no Jogo Aviator. E o objetivo aqui é bem direto, né? A gente vai destrinchar a ideia central desse material, Isso. que é entender como que a combinação de probabilidade e indicadores técnicos pode, de fato, mudar o jogo. A proposta é buscar uma espécie de previsibilidade estratégica. Num ambiente que, em teoria, foi feito para ser o oposto, para ser imprevisível. Exato. Ok, então vamos começar por aí. O material argumenta que a probabilidade sozinha tem um limite muito claro. Certo. Ela é ótima para dizer que a chance de uma moeda dar cara é 50%, mas ela não serve para adivinhar o próximo lançamento. Não mesmo. No Aviator, por exemplo, saber que um multiplicador de 100 vezes é raro não me ajuda a decidir se eu devo parar a aposta agora, nesta rodada. E é justamente aí, para superar essa limitação, que o texto introduz a ideia de indicadores profissionais. Ah, ok. O foco sai da probabilidade pura e vai para a análise de outras variáveis. Tendência, frequência, ciclos, padrões, volatilidade. Entendi. A fonte explica que esses indicadores pegam o histórico bruto do jogo, aquela lista infinita de resultados, sabe? E transformam em sinais interpretáveis. Certo, mas sinais interpretáveis ainda soam um pouco vago para mim. O que seria um indicador desses na prática? Como ele funciona? Ótima pergunta. Vamos pegar um indicador simples, o de frequência. Em vez de só olhar os números, um sistema analisaria, sei lá, as últimas 500 rodadas e te diria algo como... Tipo um resumo? Exato, um resumo inteligente. Algo como, olha, multiplicadores acima de 10 vezes apareceram em média a cada 45 rodadas. A última vez foi a 70 rodadas. De repente você não tem mais um palpite, você tem um dado. Você tem um dado estatístico sobre a normalidade do jogo naquele momento. Entendi. Deixa de ser eu acho que tá na hora de vir um alto para ser algo mais concreto. Mas o texto fala que a grande virada de chave é combinar isso com o que ele chama de leitura temporal. Isso. O que exatamente isso significa? Não é só olhar para o passado. Essa é a questão central. Olhar o passado é uma parte, mas a leitura temporal é sobre entender o contexto atual do jogo. O material sugere que jogadores avançados não olham só a frequência histórica, mas como ela se comporta agora. Ah, tá. Por exemplo, o jogo pode entrar num ciclo de multiplicadores baixos. A probabilidade geral não muda, mas o comportamento recente do sistema indica um clima específico, entendeu? Entendi. É tipo um meteorologista. Exato. Ele não diz onde o raio vai cair, mas diz se o tempo está para a tempestade. Combinar a matemática de longo prazo com a análise desse clima é o que tira o jogador do ciclo de apostas puramente impulsivas. Certo. Isso me leva a outro ponto que o texto aborda, que é a análise do histórico. Muitos jogadores tentam fazer isso na intuição, né? Ficam assistindo umas rodadas para sentir o jogo. Sim, o famoso sentir o jogo. Mas o material diz que isso é uma armadilha. E é uma armadilha perigosíssima por causa dos nossos vieses cognitivos. O texto destaca uma falha humana crucial. O nosso cérebro é péssimo em registrar padrões de forma objetiva. A gente tem uma memória seletiva. Muito seletiva. Se você teve um ganho enorme de 50 vezes semana passada, essa memória é muito mais forte, muito mais viva.
do que a das 300 rodadas de 1.2 que vieram depois. É a tal da heurística da disponibilidade, certo? A gente dá mais peso para aquilo que lembra com mais facilidade ou que teve mais carga emocional. Exatamente. E isso te engana. Se o cérebro começa a te dizer que um prêmio de 50 vezes é um evento mais provável do que ele realmente é. Faz sentido. Aí você começa a caçar aquele resultado de novo, ignorando a montanha de dados que diz que ele é uma exceção raríssima. Você passa a tomar decisões com base numa memória distorcida e não na realidade estatística. Então, se a nossa mente não é confiável para isso, qual é a solução que a fonte propõe? A solução é tecnológica. O material fala sobre usar uma plataforma profissional que não tem memória seletiva, não tem emoção, não tem viés. Ok. Uma ferramenta que pode fazer o que o mercado financeiro chama de backtest. Backtest, já ouvi esse termo. É basicamente testar uma ideia em dados do passado, é isso? Isso. Imagina que você tem uma teoria. Acho que depois de uma sequência de 5 resultados abaixo de 1.5, a chance de vir um multiplicador acima de 3 aumenta. Ok, uma hipótese. 50 mil rodadas que já aconteceram. E te dá um relatório frio e preciso. E que tipo de relatório seria esse? O que ele me diria na prática? Ele te daria um resultado bem concreto. Algo como, olha, nos últimos 50 mil rounds, sua estratégia de apostar depois de 5 resultados baixos foi acionada 800 vezes. Dessas, em 520 vezes, o resultado foi acima de 3, o que dá uma taxa de acerto de 65%. E nessas vezes, seu lucro médio foi de R$ 15. Nas outras 280 vezes que falhou, sua perda média foi de 8. Nossa! De repente, o seu achismo virou um cálculo de risco claro. Espera um pouco. Se um backtest consegue achar um padrão com 65% de acerto, isso quer dizer que o jogo não é 100% aleatório? Eu sempre pensei que esses jogos usassem um gerador de números aleatórios, um RNG, justamente para impedir esse tipo de análise. Como pode existir um padrão de verdade? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é um pouco mais sutil. Sim, esses jogos usam RNGs. Certo. Mas a gente está falando de aleatoriedade computacional, que é diferente da aleatoriedade teórica e perfeita. Um sistema de computador, por mais complexo que seja, opera dentro de parâmetros, de algoritmos. Ok. A longo prazo, ele vai seguir a probabilidade programada, mas no curto e médio prazo podem surgir o que os estatísticos chamam de clusters, ou sequências. Clusters. Não é que o jogo decide criar um padrão, mas na distribuição de milhões de resultados, sequências que parecem não aleatórias, inevitavelmente acontecem. O backtest não prevê o futuro. Ele identifica a frequência histórica desses clusters. Então, a ferramenta não está quebrando o código do jogo, Não. mas sim medindo a frequência com que certos comportamentos aconteceram no passado, dando uma base estatística para a tomada de decisão. É isso. Exatamente. Você resumiu perfeitamente. O resultado prático disso, como o material descreve, é a definição de níveis de confiança. Certo. O texto deixa claro que isso não garante 100% de acerto, mas leva ao que ele chama de aumento da assertividade prática. Suas decisões deixam de ser um salto no escuro e passam a ser baseadas em probabilidades testadas. É sobre colocar chances a seu favor, mesmo que por uma margem pequena. Exato. Ok, a ideia de usar o backtest para validar estratégias faz muito sentido. Mas e no calor do momento? Com o jogo rolando, o avião subindo na tela, não dá para parar e rodar uma análise de 50 mil rounds. Como isso se aplica na prática? É aí que entram os indicadores inteligentes, que são a aplicação dessa lógica em tempo real. Ok. Eles fazem o trabalho pesado de analisar o histórico recente, os últimos 50, 100, 200 rounds, e te dão insights rápidos para aquelas perguntas cruciais que você tem que responder em segundos. E que tipo de insight são esses? O que um indicador desses me diria? Aposte agora. Não de uma forma tão direta assim. Ele te daria o contexto para sua decisão. Por exemplo, um indicador de tendência pode mostrar um gráfico simples sinalizando: atenção,
80% dos resultados nos últimos 15 minutos foram abaixo de 2,0. Ah, ok. O sistema está numa fase de multiplicadores baixos. Ou outro, um indicador de padrão negativo, que te alerta. A sequência de 3 multiplicadores altos seguidos de um crash imediato já ocorreu 4 vezes hoje, a última foi há 10 rodadas. A fonte menciona até indicadores de espera, o que eu achei bem curioso. A sugestão é não jogar. Exato. E esse talvez seja um dos mais poderosos. Ele vai contra o nosso impulso de querer estar em todas as rodadas, sabe? Com certeza. Com base na análise de volatilidade e na comparação com padrões históricos de alto risco, o indicador pode simplesmente sinalizar: cenário de risco elevado. Nenhuma estratégia validada tem vantagem estatística neste momento. A recomendação é esperar. É uma ferramenta que força a disciplina. Exato. Que é algo extremamente difícil de manter sob pressão. Então, se eu entendi bem a proposta do material, a ideia é unir as duas coisas: a probabilidade estatística, que vem do backtest de longo prazo, Certo? com essa leitura de cenário em tempo real que os indicadores fornecem. Uma coisa não funciona sem a outra. Perfeito. Uma te dá a estratégia validada, a outra te diz se o momento atual é propício para aplicar essa estratégia. É como um navegador de navio. Ele tem um mapa, que é o plano de longo prazo, a rota validada. Mas eu também tenho o radar e o sonar para ver o que está acontecendo ao redor do navio agora. Se tem uma tempestade se formando, se tem um iceberg por perto. Ele usa os dois para tomar a melhor decisão. Aquela analogia do meteorologista de antes também foi muito boa. Isso. E o efeito final dessa abordagem, segundo a fonte, é um processo de decisão que se torna mais rápido, mais preciso e mais seguro. Certo. A tecnologia não decide por você, mas ela te entrega um resumo inteligente da situação baseado em dados. Ela amplifica a sua capacidade de análise humana com a velocidade de processamento de uma máquina. Você sai de uma decisão puramente emocional. Para uma decisão assistida por dados. Faz todo sentido. Isso deve ajudar a controlar aqueles 2 grandes inimigos que o texto menciona: o pânico na hora de segurar a aposta e a euforia depois de um grande ganho que te faz arriscar tudo de novo. Sem dúvida. Quando você tem um plano baseado em dados, fica mais fácil seguir esse plano. Se a sua estratégia, validada pelo backtest, diz saia sempre em 2,5 nesse cenário, é mais fácil apertar o botão em 2,5. Mesmo que a sua cabeça esteja gritando. Mesmo que a sua ganância esteja gritando, vai até 10. Você confia no processo, não na emoção do momento. Então, fazendo um resumo da jornada que esse material propõe, a gente sai de um jogo que parece um puro chute, uma aposta cega, Isso. e se move para um campo que a fonte chama de previsibilidade estratégica. E essa ponte é construída com a combinação da probabilidade, da análise histórica validada com backtesting e da aplicação desses indicadores inteligentes em tempo real. Exatamente. E a mensagem central aqui é muito importante. A tecnologia não é vendida como uma bola de cristal, uma fórmula mágica para prever o futuro. Isso seria impossível. Claro. Ela é posicionada como uma ferramenta para amplificar a leitura do cenário. Uma forma de transformar aquele oceano de números aleatórios em insights práticos, Certo. com o objetivo final de aumentar a assertividade das decisões. Não se trata de eliminar o risco, mas de gerenciá-lo com mais informação. O que nos deixa com um último pensamento para refletir. O material que a gente analisou foca na aplicação desses conceitos num jogo, que é um sistema volátil, mas com regras claras. Mas, se é possível usar essa combinação de análise estatística de longo prazo e leitura de padrões em tempo real para tomar decisões mais informadas num ambiente feito para ser imprevisível. Em que outras áreas da vida ou dos negócios, essa mesma lógica poderia ser aplicada? Onde mais a gente poderia usar essa abordagem para mitigar riscos ou identificar oportunidades que não são óbvias à primeira vista? Exato. Seja ao analisar o comportamento do mercado de ações, otimizar uma rota de logística ou até mesmo em decisões de carreira que envolvem incerteza. A questão que fica é onde mais a intuição pode ser amplificada pela análise de dados.